Quero convidar para você abrir comigo Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, apenas o verso 1, 2 e 3. Estamos caminhando para o encerramento desta parte, dessa segunda temporada, dessa série. Hoje vamos dar uma pausa e devemos retornar com a terceira temporada no mês de fevereiro. Então, hoje é o último sermão desta segunda temporada. A partir do capítulo 13, o livro de Atos entra num novo momento. Um momento que a igreja de Jesus, que já estava avançando em Jerusalém, Judeia, Samaria, a igreja que já estava alcançando pessoas como Cornélio, um eunuco da Etiópia, agora esta igreja vai enviar missionários que vão chegar aos lugares mais distantes da terra. Esse momento é importante na igreja, no relato de Atos, porque aqui as palavras de Jesus, de Atos 1:8, lembra delas? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A partir do capítulo 13, começam então as viagens missionárias de Paulo e a sua equipe. E o evangelho vai chegar a todas as nações, cumprindo assim literalmente as palavras que Jesus disse, que os seus apóstolos, que os seus discípulos, que a sua igreja ia ser testemunha dele, além de Jerusalém. Hoje nós não vamos adentrar em si na viagem missionária de Paulo, mas nós vamos olhar hoje a despedida, o chamado, como se deu este momento que o apóstolo Paulo e Barnabé e Paulo ou Saulo vão sair nas viagens e eles vão fazer várias viagens. E no ano que vem, nós vamos olhar cada uma delas. Eu estou dizendo nós vamos olhar porque o pastor Leonardo há de me convidar para pregar alguma dessas viagens aqui, se Deus assim permitir. Antes de ler o texto e adentrar nele, o tema do meu sermão hoje é missões a partir da igreja local. Missões a partir da igreja local. Mas antes de adentrar, como eu disse, eu preciso recapitular para você algumas questões envolvendo a vida do apóstolo Paulo, desse irmão que vai ser chamado de Saulo aqui também. Volte um pouquinho no capítulo 11 comigo, antes da leitura do capítulo 13, veja o verso 20. Atos 11, olha o verso 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falava também aos gregos e anunciava-lhes o evangelho do Senhor. Ou seja, alguns anônimos, nem sabemos o nome deles, começou a pregar o evangelho não só para os judeus, porque antes disso o foco era pregar aos judeus. Mas alguns irmãos decidiram pregar também aos gregos.
E eles foram também alcançados. Eles também abriram seus corações e receberam o evangelho do nosso Senhor Jesus. Aí o verso 21 diz que eles então receberam, porque a mão do Senhor estava agindo, e se converteram ao Senhor. Não são judeus, são fora do povo judeu, são gregos. O verso 22 diz então que a notícia chegou até a igreja central de Jerusalém. Então os apóstolos falaram: alguém tem que ir lá, em Antioquia. O que está acontecendo lá com os gregos? Que negócio é esse que pessoas que não são do nosso povo, da nossa raça, também estão abraçando o evangelho? Vamos mandar alguém lá para ver se eles estão na sã doutrina, ver se é isso mesmo que nós estamos ouvindo falar. Aí chegou a hora de escolher um representante. Não foi Pedro, não foi Tiago e nem João. Sabe quem eles mandaram? Barnabé. Ei, Barnabé era aquele pastorzão, né? Da consolação, que consolava todo mundo, que abraçava todo mundo, que visitava todo mundo, que comia na casa de todo mundo. Eles falaram: vamos mandar Barnabé para lá, porque ele também é firme na palavra, ele exorta, ele consola e ele encoraja. Barnabé foi lá. E diz que quando Barnabé chegou até essa cidade, verso 23, ele se alegrou. Ele falou: oh, que maravilha! Olha o que Deus está fazendo fora do arraial do povo judeu. Ele ficou extremamente alegre em ver a graça de Deus também na vida dos gregos, na vida dos gentios. E Barnabé se alegrou muito e viu a mão de Deus em tudo isso. Mas no verso 25, Barnabé falou: eu preciso de ajuda. A igreja aqui em Antioquia precisa de mestre, precisa de alguém que ensine a palavra. Nada melhor do que apóstolo Paulo. Ele vai até Tarso, diz o verso 25, Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo, dizendo: Saulo, vem me ajudar, vamos juntos pastorear a igreja de Antioquia. E diz o texto que Paulo foi com ele. Olha o verso 26. Quando eles estavam em Antioquia e ficaram ali por 1 ano, reunindo com a igreja, ensinavam a numerosa multidão. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Paulo ensinando, Barnabé pastoreando, os dois cuidando da igreja. A igreja começou a crescer, a florescer, a igreja começou a se solidificar na doutrina, e eles então foram reconhecidos como pequenos Cristo, seguidores de Cristo. Mas para terminar essa minha introdução, diz a partir do verso 27, que um profeta chamado Ágabo profetizou que haveria fome na terra. E a igreja de Antioquia, já aprendendo a ser uma igreja generosa, falou assim: vamos levantar uma oferta generosa para mandar para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém não era uma igreja abastada. A igreja de Jerusalém era uma igreja singela. E antes da fome chegar, eles se anteciparam, recolheram as ofertas na igreja de Antioquia, ensinando o povo que ser cristão é se preocupar com os outros irmãos, levantaram uma oferta e pediram para Saulo, Barnabé e Saulo irem até Jerusalém, levar uma oferta e mostrar o amor da igreja de Antioquia para a igreja de Jerusalém. E eles fizeram isso. E como terminou o capítulo 12, o verso 25, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, que missão? De levar a oferta em Jerusalém. Voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. E eles voltaram para onde? Para a igreja de Antioquia, para ali servirem. Então o missionário foi e voltou. Fica a dica aí, viu?
foi, depois voltou. Capítulo 13, agora vamos ler do verso 1 ao verso 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles, Saulo e Barnabé, as mãos, os despediram. Que Deus abençoe a sua palavra e essa aplicação em nome de Cristo. O texto de hoje, eu não vou dividi-lo por ser um texto pequeno. Eu vou fazer algumas explicações, porque também o texto não exige muitas explicações. E depois farei então algumas aplicações. Então vou explicar algumas coisas e já adentrar nas aplicações. A ideia central aqui, parece-nos que Lucas, ao narrar e escrever essa parte aqui, ele quer deixar claro para nós que a missão é realizada por meio da igreja. Se a gente pudesse resumir essa passagem, poderíamos dizer que Lucas quer mostrar para nós: as missões acontecem a partir e por meio da igreja. No meio da igreja, através da igreja. E o texto vai dizer assim para nós: a igreja de Antioquia estava numa cidade muito importante, a terceira cidade mais importante do império. Uma cidade provavelmente de recursos. Então, provavelmente essa igreja era uma igreja de recursos, levantaram uma oferta para mandarem para a igreja de Jerusalém. Era uma cidade desenvolvida, era uma cidade cosmopolita e era uma cidade estratégica. Parece que Barnabé e Saulo estão ali como uma estratégia missionária para aquela igreja, a partir daquela igreja ser uma igreja de envio para outros lugares mais remotos e distantes. Mas além, e aqui eu estou presumindo que essa igreja tinha recursos financeiros, mas além dos recursos financeiros, essa era uma igreja que tinha um corpo pastoral invejável. Eles tinham um colegiado pastoral, além de muito bem preparado, mas também muito diverso. Havia uma diversidade no colegiado pastoral. Olha o texto comigo. Tinha Barnabé. Barnabé era da onde? De Chipre. Tinha Simão, ou Simeão, melhor dizendo, que tinha o sobrenome de Níger. Então, um africano, um irmão que tinha vindo de um contexto ou do continente africano, servia como um dos líderes daquela igreja. Tinha Lúcio de Cirene, o nome Lúcio é latim, então mostra ele alguém que não é judeu. E Cirene, hoje seria aquela região também da África, mas a África estava dividida entre o norte da África e a África, a partir da chamada África Negra, que era o nosso irmão Simeão de Cirene. Mas tinha um outro africano aqui da Líbia, que era Lúcio de Cirene. Como não bastasse a diversidade, tinha outro líder, um outro pastor, um outro que estava servindo naquela igreja, que era o nosso irmão, que dá chamado ele de Manaém. Manaém, Colasso, a palavra Colasso aqui é irmão ou filho de leite.
Manaém foi criado no palácio. Manaém, diz o texto, que ele então era meio que irmão da família lá do pessoal de Herodes. Não o Herodes que estava querendo matar a Pedro de semana passada. Esse Herodes aqui é o Herodes que decapitou João Batista. Esse irmão agora que está na igreja de Antioquia, foi criado lá no palácio dele. Não sabemos como ele se converteu. Alguns vão arriscar que talvez ele possa até ter sido convertido por causa de João, que estava preso lá e depois foi morto. Não sabemos, mas sabemos que ele teve uma nobre educação, um bom cuidado e vivia uma vida tranquila no palácio. Mas agora ele está em Antioquia, sendo um dos pastores da igreja. Então perceba, uma igreja que provavelmente tinha recurso financeiro, mas também uma igreja que tinha um ministério pastoral diversificado de irmãos preparados. Para fechar o time, o quinto, sabe quem era? Saulo, o apóstolo, o pregador, o missionário, o mestre, o homem da sã doutrina. Você fala assim, eu queria ser membro dessa igreja. Eu também queria ser. Mas perceba que essa igreja não tinha apenas, provável, os recursos financeiros, não apenas os recursos humanos, mas também tinha os recursos espirituais. O texto vai dizer que eles tinham profetas e mestres, mas o texto diz que eles serviam ao Senhor, verso 2. Serviam ao Senhor. E a palavra servir ao Senhor aqui pode ser traduzida como a palavra liturgia, mas também a palavra ministério. Ou seja, eles estavam servindo nos ministérios ao Senhor. E era uma igreja, verso 2, que estava comprometido com o jejum. A palavra que aparece aqui para nós, para jejum, ela está extremamente atrelada à oração. Pode ter oração sem jejum. Você já orou sem jejuar? Eu já. Mas não pode ter jejum sem oração. Vou fazer um jejum, mas não vou orar. Isso é dieta. Isso é dieta. Então parece que Lucas está dizendo aqui para acrescentar, e os leitores estão entendendo que era uma igreja então que orava, mas era uma igreja que orava com maior intensidade, diz Lucas aqui, ao ponto de jejuarem. Perceba o perfil dessa igreja. Uma igreja de pregadores, profetas e mestres. Uma igreja de serviço, que as pessoas estavam servindo. Uma igreja de oração e jejum. É esta igreja que Deus vai chamar. É esta igreja que o Espírito Santo vai desafiar. Olha o verso 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Lucas economiza nas palavras aqui, ele não diz para nós como o Espírito Santo disse. Não disse se foi na hora da oração, não disse se foi na hora do jejum, ou se foi por meio da pregação, do ensino dos profetas e dos mestres. Ele não disse. Mas ele diz que essa igreja ouviu a voz do Espírito Santo. O livro de Atos é conhecido como os Atos do Espírito Santo. E Lucas aqui quer chamar a nossa atenção, foi o Espírito Santo. E o que diz o Espírito Santo? Separai-me agora. A ideia dessa frase aqui é alguém que ordena, é alguém que tem autoridade, é alguém que tem poder, é alguém que tem autoridade para poder falar. E enquanto a igreja estava sendo instruída na palavra por esses pastores, enquanto a igreja estava servindo nos ministérios, enquanto essa igreja estava orando e jejuando, o Espírito Santo disse à igreja: separai-me agora a Saulo, ou a Barnabé primeiro, e a Saulo, para a obra
que eu, Espírito Santo, estou chamando eles. Eu, o Espírito Santo, estou chamando a esses irmãos. E aqui nós já vemos muito claro. Deus chama pessoas individualmente? Obviamente que sim. A gente tem vários relatos na Bíblia. Mas a partir desse texto e de outros textos, nós vamos ver que o Espírito Santo então chama a igreja. A palavra veio à igreja. É muito provável que a palavra já tinha vindo para Barnabé e para Saulo. Já havia um chamado pessoal, porque não pode ser uma imposição da igreja, dizendo, ó, você vai para o contexto africano, você vai para lá, você vai para cá. Mas o Espírito Santo já tinha falado provavelmente isso ao coração de Barnabé, ao coração de Saulo. Mas agora o Espírito Santo está confirmando na igreja. E o Espírito Santo fala à igreja. Ao povo de Deus. Nós não acreditamos em missionários de carreira solo, de missionários que não estão associados ou atrelados à igreja. Nós não acreditamos, em missionários que vêm para dizer à igreja que aquele projeto é dele e a igreja se torna apenas uma colaboradora. O que nós vemos aqui na igreja de Antioquia, que o chamado é para a igreja. Quem vai separar é a igreja. Quem vai enviar é a igreja. Quem tem a autoridade nos céus e na terra, segundo Jesus, a chave de tudo que liga na terra, liga no céu, e o que desliga no céu, desliga na terra, é a igreja. Deus chama pessoas individualmente, mas Ele chama no contexto da igreja. Por isso que então quando nós temos no nosso meio alguém com um chamado missionário, não é apenas o chamado missionário daquela pessoa. A nossa missionária Andressa, que está na Albânia, não é o chamado apenas da Andressa, não é o ministério apenas da Andressa. Nós somos chamados como igreja para participar disso. Ela foi separada pelo Espírito Santo para ir, mas todos nós somos chamados a participar. Porque nós somos a igreja. Nós somos o povo de Deus. Mas para isso a igreja tem que estar sensível a voz do Espírito Santo. Quando a palavra é pregada, quando a igreja está servindo, quando a igreja está orando e jejuando, o Espírito Santo fala. Disse Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Para concluir a explicação desse texto aqui, o verso 3 então diz que depois que eles identificaram que o Espírito Santo estava chamando a Barnabé e Saulo para uma obra específica fora da igreja, verso 3. Então, jejuando e orando, impuseram sobre eles as mãos. É muito provável que não tenha acontecido tudo de modo simultâneo. Mas o que Lucas quer mostrar para nós aqui, que a igreja, além de ser sensível à voz do Espírito Santo, a igreja foi obediente ao Espírito Santo. A igreja, ao ouvir o Espírito Santo, não há outra resposta à igreja a não ser obedecer. E diz o texto então que eles impõem as mãos. Impor as mãos aqui não é a imposição de mãos para consagração, para ordenação. Paulo já é apóstolo. Barnabé já é líder da igreja, já é um dos pastores da igreja. Não é para ordená-lo. Nós também oramos com a imposição de mão para a ordenação de ministério.
Vamos ter aqui no final do ano ordenação também de diáconos. Vamos impor as mãos. Fazemos isso para ministério pastoral. Fazemos isso para ministério missionário, mas nesse caso aqui não é impor as mãos para ordenação. Impor as mãos aqui é para comissionamento, é para envio. É a igreja dizendo aos céus e à terra, de modo público, que ao levantar as mãos, que ao impor as mãos, a igreja está enviando os seus 2 filhos. A igreja está dizendo que ela comissiona eles, que ela obedece ao Espírito Santo. A igreja está dizendo que ela se responsabiliza pelos seus obreiros, que ela, ao impor as mãos e enviá-los, ela está responsável por eles. Quantas igrejas, irmãos? Eu vivo nesse mundo de missões. Quantos missionários chegam até mim dizendo: minha igreja me abandonou no 3º ou 4º mês. Não mandam mais ofertas. Algumas até mandam ofertas. Mas eu não consigo falar com o pastor. A igreja não ora por mim. A igreja não me manda mensagem. A igreja me enviou, mas me abandonou. Esta igreja aqui não. Esta igreja aqui, ao ouvir a voz do Espírito Santo, ao obedecer o Espírito Santo, ao impor as mãos, ela está dizendo: nós somos chamados, nós somos responsáveis, nós vamos orar, nós vamos enviar, nós vamos nos responsabilizar, nós vamos ofertar, nós vamos nos envolver. O chamado é para Saulo e Barnabé como nossos representantes, mas o chamado maior é para a nossa igreja. É assim, irmãos, que nós precisamos ver a obra de missões, um chamado para a igreja. A palavra os despediram aqui foi desamarrar. Agora, você acha que foi fácil para essa igreja liberar Saulo e Barnabé? Não, não foi. Essa igreja, para ouvir o Espírito Santo, para obedecer o Espírito Santo, teve que desamarrar e dizer: vai. Vai, porque é o Espírito Santo que está chamando. Eu extraí algumas aplicações aqui para nós. Primeiro, a igreja não pode enviar para missões ninguém que não esteja comprometido com a igreja local. A igreja não pode reconhecer, a igreja não pode impor as mãos, a igreja não pode enviar ninguém que não esteja envolvido na igreja local. Esses irmãos, Saulo e Barnabé, estavam comprometidos com a igreja, estavam servindo a igreja, estavam ministrando a igreja, estavam se dando pela igreja, estavam sendo usados pela igreja, estavam a serviço da igreja, estavam dispostos a gastar a sua vida pela igreja. Portanto, aqueles que nós vamos enviar tem que ser alguém que está comprometido com Jesus e com a igreja local. Não podemos enviar missionários que não estejam comprometidos com a igreja local. Se você está no nosso meio, é membro desta igreja, e Deus está lhe chamando para as missões, nós louvamos a Deus por isso. Mas você precisa se envolver com a igreja precisa te conhecer, a igreja precisa ver os seus dons, a igreja precisa saber que você serve, que você está disponível, que você tem habilidade, que você ama Cristo, que você ama a igreja tem que te conhecer, as crianças têm que te conhecer, os adultos têm que te conhecer, você tem que estar presente nas reuniões, você tem que estar envolvido na igreja, todo mundo precisa olhar para essas pessoas e dizer: esse é o nosso futuro missionário. Não podemos enviar pessoas que não estão comprometidas com a igreja.
Eu sou líder de uma agência missionária. Para as pessoas virem para serem treinadas na MEAB, é necessário que o pastor recomende dizendo que essas pessoas estão envolvidas na igreja. Porque a missão começa na igreja. Tem gente que quer evangelizar do outro lado do mundo, mas não evangeliza no ciclo da igreja. Tem gente que quer discipular num outro planeta, quase, lá no outro confins da terra, mas não discipula uma alma na igreja. Tem gente que quer pregar e plantar igreja nos confins da terra, mas não está envolvido na igreja local. Isso não está correto. A nossa igreja precisa estar solidificada nesse fundamento de missões, que nós vamos enviar pessoas que estão comprometidas com a igreja. Esse é o meu primeiro ponto. E a minha primeira aplicação. Segundo, nem todos vão ao campo missionário. Aí você fala, pastor, agora desanimou, eu queria muito ir. Você pode ir. O Senhor chamou todos aqueles da igreja para o trabalho específico de serem enviados para fora da igreja? Não, o Senhor diz, aliás, o Espírito Santo, separa-me Barnabé e Saulo. E aí a igreja fica fora? Não, nem todos são chamados aí, mas toda a igreja é chamada a se envolver. Diz o texto que eles orando, não era só o quadro pastoral, é a igreja, eles orando, eles jejuando, eles impuseram as mãos como igreja, porque o compromisso daqueles que não vão é o compromisso de enviar. Deus não está chamando você para ir? Ok. Nem todos irão. Mas você não pode dizer que Deus não está te chamando para se envolver com as missões. Uma igreja, membros, homens e mulheres convertidos com Jesus, devem estar comprometidos com Cristo, com a igreja e com as missões. Se Deus não me chamou ainda para ir, Deus me chamou para orar, Deus me chamou para ofertar, Deus me chamou para apoiar, Deus me chamou para mobilizar, Deus me chamou para fazer algo, Deus chamou para apoiar, e eu vou estar envolvido nas missões. Talvez eu não vou até a Albânia, mas eu vou estar comprometido com o trabalho da nossa missionária na Albânia. Ninguém pode ficar de fora. Não é o projeto do missionário, é o projeto da igreja. E se você é parte da igreja, você deve se envolver com a obra missionária. Portanto, perguntinha que vai cair na prova. Você consegue citar o nome de todos os nossos missionários? Se não, isso mostra que você não está comprometido com as missões e com eles. Você deveria saber o nome deles. Você deveria saber a data de aniversário deles. Você deveria ter o WhatsApp deles. Você deveria mandar uma mensagem para eles. Você deveria orar por eles. Você deveria encorajar para que eles continuem a fazer a obra de Deus onde estão. O chamado de separar para envio é para alguns, mas o chamado para envolvimento nas missões é para toda a igreja. Ninguém fica de fora. Minha terceira aplicação. Uma igreja missionária, como é esta igreja, não é apenas uma igreja que oferta financeiramente para as missões. Também faz, mas não é apenas isso. Uma igreja missionária não é apenas uma igreja que ora por missões. Também faz isso. Mas uma igreja missionária é uma igreja que está comprometida a dar os seus líderes para missões. Dar oferta
tá bom. Orar, tá bom. Mas abrir mão dos nossos líderes para que eles vão às nações, esse é o maior comprometimento que a igreja está sendo desafiada. Eu repito. Vocês acham que foi fácil para a igreja liberar Barnabé, o pastorzão querido? O pastorzão que cuidava das viúvas? O pastorzão que cuidava de todo mundo? Vocês acham que foi fácil para a igreja liberar o apóstolo Paulo, o homem que era mestre por natureza e apóstolo, que tinha visto o Senhor, que ensinava com a autoridade do Senhor, que tinha a caneta e a boca como inspiração de Deus? Vocês acham que foi fácil para essa igreja liberar eles, enviar eles? Não foi. Não foi. Uma igreja missionária é uma igreja que, além de dar, além de orar, é uma igreja que, se Deus chamar os seus líderes, os seus pastores, os seus homens, para que eles possam ir, é uma igreja que precisa ouvir o Espírito Santo e soltá-los, não segurá-los. Foi isso que aconteceu. O Senhor chamou a Saulo e a Barnabé. E a igreja, deve ter sido com muita dor no coração, disse: vão em nome do Senhor. Vocês sabem que eu estou de partida. Assim como não está sendo fácil para mim, eu imagino que não está sendo fácil para vocês. Assim como eu sou o principal líder da igreja, o Espírito Santo me chama para ir às missões. Não foi fácil para mim desamarrar o apego à igreja, e não é fácil para a igreja se desamarrar do apego a mim, porque eu sei do amor que a igreja tem por mim, e eu sei do amor que eu tenho para a igreja, eu sei o quanto Deus me usou nessa igreja, e eu sei quanto essa igreja foi usada na minha vida, mas nós temos que ouvir o chamado do Espírito Santo, e eu tenho plena convicção. Uma igreja missionária não é apenas uma igreja que manda a oferta, que ora. É uma igreja que, quando o Espírito manda separar os seus principais líderes, ela libera, ela solta. Não sem dor, não sem sofrer, mas por obediência ao Espírito Santo, por obediência à missão de Deus, por amor à obra de Deus e à glória de Deus, a igreja solta. Então, irmãos, por favor, me soltem. Me soltem. Me liberem no seu coração. Me enviem no seu coração. Essa é uma igreja que está disposta a renunciar. Saulo e Barnabé, para uma obra que o Espírito Santo tem chamado. E eu repito aqui o que eu falei naquele dia. Eu não estou trocando vocês por uma igreja maior, ou por uma igreja melhor, porque não tem igreja melhor do que vocês. Verdade. Eu não estou trocando vocês para ganhar mais. Eu estou saindo do vosso meio pela voz do Espírito, para servir nas missões, para mobilizar a igreja brasileira, para levantar mais
centenas de milhares de missionários, para que possam ir a esses povos que nós ouvimos hoje aqui, que não tem nada sobre Jesus. Eu estava doido para ir para esses campos, mas Deus está me chamando para usar, para levantar outras igrejas, para levantar outros obreiros, para treinar outros obreiros e incendiar essa obra de missões em muitas igrejas. 0,01% das igrejas do Brasil estão envolvidas em missões. Por favor, me soltem, me liberem. Uma igreja bíblica, madura e missionária vai perder os seus líderes. Algumas igrejas perdem os seus líderes por causa do pecado. Algumas igrejas perdem seus líderes porque eles são chamados por Deus para ir para o céu. Ainda não é meu caso. Algumas igrejas perdem seus líderes para uma obra que o Espírito Santo está chamando. Por favor, me liberem. Por fim, aliás, tem mais duas aqui. Essa é a quarta. Deus chama os líderes da igreja. Foi a terceira aplicação. A quarta. São 5, tá? Uma igreja fraca na pregação da palavra. Uma igreja fraca no ensino da palavra. É um desserviço à obra missionária. Uma igreja fraca da pregação, uma igreja fraca do púlpito, uma igreja fraca no ensino, uma igreja fraca no discipulado, uma igreja fraca no aconselhamento, uma igreja fraca na oração, é um desserviço à obra missionária. Uma igreja fraca não vai enviar missionários. Uma igreja fraca, uma igreja que não é bíblica, ela vai pensar só em si mesmo, ela vai pensar em encher o seu templo, e vai pensar em ficar todo mundo juntinho ali, gostoso. Mas uma igreja forte é o contrário disso, porque a palavra é semeada no meio da igreja, e a palavra, quando é semeada no meio da igreja, o Espírito Santo fala. Por isso que nós temos 0,01% das igrejas envolvidas na obra missionária, porque nós estamos vivendo dias de igrejas fracas de pregação, fracas da palavra, fracas na missão. Aquela igreja se tornou uma igreja exemplar, a igreja de Antioquia, que até hoje nós estamos falando, anos depois, séculos depois, nós estamos usando essa igreja como exemplo, porque era uma igreja forte na pregação, forte no ensino, forte no ministério, forte na oração, forte no jejum, forte na entrega ao Senhor. Essa igreja, a igreja forte na palavra, ela é uma bênção para missões, mas uma igreja fraca na palavra é uma pedra de tropeço em missões. A minha aplicação aqui é de encorajamento, que nós continuemos a pregar o Evangelho, que nós continuemos a exortar e a pregar e a discipular e a ensinar e a valorizar a sã doutrina, porque isso vai frutificar em missões. Quanto mais forte a IB for, neste púlpito, na pregação, quanto mais forte a IB for, no ensino da palavra, quanto mais forte a IB for no discipulado, mais bênçãos vai trazer para as missões. Deus vai levar outros. Deus vai levar outros. E pode ser você. Opa, o povo está comigo, pastor Leonardo. Aí, ó. Vou fazer apelo missionário hoje. Se nós queremos parar com o envolvimento missionário, nós temos que parar de pregar, porque senão a pregação não tem mais valor algum.
Mas se nós vamos pregar a palavra, se nós vamos ensinar a sã doutrina, se nós vamos focar na missão de fazer discípulos, Deus vai levantar outros mais aqui do nosso meio, quem sabe nossos filhos, para irem aos lugares mais distantes dessa terra. Louvado seja o Senhor. Para concluir agora, essa igreja aqui, a igreja de Antioquia, mudou a história do mundo. Esse ato deles ouvirem o Espírito Santo, obedecerem o Espírito Santo, separar com dor e dificuldade os seus pastores e enviar os dois para viagens missionárias, para plantar novas igrejas e fazer novos discípulos, mudou o curso do mundo. Igrejas, centenas de igrejas foram plantadas porque esta igreja enviou missionários, porque essa igreja liberou os seus líderes, porque essa igreja ofertou para missões, porque essa igreja orou por missões, porque essa igreja se envolveu com missões, o mundo foi transformado. Nós vamos ver na segunda temporada, nós vamos ver as viagens missionárias de Paulo, chegando aos lugares mais distantes. Já nesse capítulo, já vamos ver conversões, novas igrejas sendo plantadas, o evangelho chegando na Europa, chegando na Ásia, e o evangelho chegando até nós. Por causa de uma igreja missionária, o mundo pode ser mudado. Uma nação pode ser mudada, vidas podem ser transformadas por causa de uma igreja missionária. Agora fica comigo aqui no último detalhe. Paulo, Saulo e Barnabé, Barnabé e Saulo saem. Deve ter alguém lá na igreja, deve ter tido alguém que falou: agora a igreja vai fechar. Saiu o nosso pastorzão e o mestre, a igreja vai fechar. Não vai dar conta a igreja, só com Manaém, Lúcio e Simeão, não vai dar conta. Paulo era a diferença aqui, Barnabé era o homem. Quando a gente ler as cartas, a gente vai ver que eles foram, plantaram novas igrejas e voltaram para a igreja. E quando eles chegaram lá, encontraram a igreja como? Pregando, orando, jejuando e servindo, porque Deus usa homens, Deus usa líderes, mas o fundamento da igreja não são os homens, o fundamento da igreja é Jesus. Deus coloca um e tira o outro, Deus tira o outro e coloca um outro, e a igreja não para, porque a igreja está solidificada no evangelho, e o cabeça da igreja não é o pastor da igreja, o cabeça da igreja é o Senhor que morreu pela igreja. Se você já disse que depois da saída do pastor Flávio, a igreja vai fraquejar, bata na sua boca e diga assim: eu não entendo nada mesmo. Porque vocês acham que essa igreja está chegando onde ela está por minha causa? Vocês acham que é porque sou eu que estou aqui? Vocês acham que eu sou tão bom assim? Não, não sou, irmãos. O que Deus está fazendo no nosso meio não é por causa do Flávio, é apesar do Flávio. Ele está usando o Flávio, mas Ele usa homens e mulheres, Ele usa quem Ele quer. Então Ele chama um, leva outro, traz outro, manda outro, e Ele faz, e a igreja dele continua, porque a igreja dele não pode estar solidificada nos homens. Flávio vai. Manaém fica. Lúcio de Cirene fica. A igreja fica. Os irmãos ficam. Essa igreja não sucumbiu.
nenhuma igreja que dá para missões fraqueja. A história da igreja vai dizer, passados-se os anos, um gigante se levantou, chamado Inácio de Antioquia. Um grande homem de Deus, o bispo de Antioquia, pregou tanto, se deu tanto pela causa de Deus, que levaram ele para Roma, e lá ele foi martirizado desta igreja. A igreja não sucumbiu com a saída de Barnabé, nem de Saulo. Um outro irmão, João Crisóstomo. A história da igreja vai dizer que esse gigante da fé, conhecido pela sua poderosa pregação e a sua grande habilidade de oratória, serviu nesta igreja, séculos depois, porque a igreja não sucumbiu. Deus chama líderes, Deus usa homens, mas homens têm prazo de validade. Homens e pastores têm prazo de validade. Jesus não. Homens e pastores vão, mas Jesus não se vai. Homens e pastores são usados por Deus, mas quem edifica a igreja é Jesus Cristo. Que a nossa igreja, a minha oração, que a nossa igreja seja uma pequena igreja como a igreja de Antioquia. Uma igreja missionária. Uma igreja que abençoa as nações. Uma igreja centrada na palavra. Uma igreja de ministérios, de serviço. Uma igreja de oração e jejuns. E uma igreja com a visão para fora. Uma igreja com uma visão para os de fora também. Que sejamos essa igreja missionária. Que sejamos essa igreja que ouve a voz do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Desculpa por tantos exemplos meus nessa noite. Vamos orar. Ó Senhor, Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome, Senhor, em toda a terra. Como é gostoso ler a história da igreja de Antioquia. Que igreja maravilhosa. Senhor, aqui estamos nós, uma igreja singela, Igreja Batista Itaipu, seguindo os passos dessa igreja de Antioquia. Queremos ser uma igreja de pregação da palavra, de ensino sólido da sã doutrina, mas não uma igreja apenas que prega, mas uma igreja que essa pregação se encarna na nossa vida e os irmãos desenvolvam ministérios, ministério de misericórdia, ministério de evangelismo, ministério de discipulado, ministério de aconselhamento, ministério diaconal e tantos outros ministérios. Que sejamos uma igreja de palavra, mas também uma igreja de obras. Que nos conheçam por ser a igreja da palavra, mas também por uma igreja que faz ministérios.
nos ajuda também, Senhor, a sermos uma igreja que ora, que tem fome de Deus, que escolhe Deus ao invés dos banquetes e da comida desse mundo, de uma igreja que está buscando o Senhor em oração, em jejuns. Oh Deus, faz de nós uma igreja que libera, que abençoa, que desamarra e deixa ir. O Senhor levanta missionários e missionárias no nosso meio, para que a gente também solte eles, e liberem eles, e enviem eles às nações. Ó Senhor, que sejamos essa igreja missionária, que cada irmão, cada irmã, possa estar comprometido com a obra de missões. É a nossa oração, Senhor. É o nosso pedido. Em nome do nosso Deus missionário, que tinha um único filho e fez do seu filho missionário. Em nome de Jesus, que derramou o Espírito Santo para a igreja ser missionária. Em nome da Trindade missionária. Amém.